O problema que eu tenho com este tipo de indexes é então, se eu quiser então fazer um insert naquela tabela, ele vai-me dizer algo como insert statement não é possível porque existe um column store index. A volta que eu tenho para dar a isso é então particionar a tabela, e eu tenho aqui o exemplo todo, eu não vou correr aqui porque ia demorar um bocadinho, e deixo sim partilhado no Connect para vocês fazerem download e experimentarem tudo. Isto utilizado dentro do Word, portanto podem experimentar facilmente, e as primeiras linhas que eu tenho comentadas são a criação desta tabela com 6 milhões de linhas. Portanto, podem experimentar depois, eu faço o switch out e o switch in, é muito interessante, são operações muito interessantes para nós melhorarmos performance, para tirarmos uma partição dentro de uma tabela e fazermos um truncate aos dados, ou seja, sem passar grande parte pelo transaction log e fazendo com que os limites funcionem de forma muito mais rápida, caso seja admissível que assim funcione. Há pequenas implementações que eu acho muito interessantes neste âmbito dos particionamentos e a utilização de column store index também. Com a melhoria de que na versão de 2014 tudo isto vai ser ainda melhor. Porquê? Porque temos updates e inserts diretos nestas tabelas. Então o que eu queria era chatear-vos agora aqui e perguntar-vos a vocês se utilizam particionamento vertical por views, por skins, que foi o caso que eu estou a falar atualmente, ou se utilizam por skins e views. Portanto, a maioria de vós não utiliza particionamento, o que me parece o ideal. O particionamento não é para todos os males. O particionamento tem que ser utilizado com cuidado e tem alguns inconvenientes. E o que eu tenho feito, ou tentado convencer as pessoas também a fazer, e feito, é que cada vez mais utilizem aqui um misto da última opção que aqui está. A última opção de schemas e views parece-me a minha mais interessante. Eu penso que tenho um post naquele blog sobre isso, mas se não tenho vou fazê-lo rapidamente. Ou pelo menos vou partilhar a sítio onde vocês podem buscar esta informação. O que é um particionamento por views e schemas? É a hipótese de eu ter, por exemplo, as tabelas por ano. Tenho a tabela de 2010 particionada ao mês, a tabela de 2009 particionada ao mês, 2008 particionada ao mês, e depois tenho uma view por cima de todas as tabelas que junta-as todas numa só pesquisa, com a união de todas as outras tabelas. E o SQL Server tem inteligência para fazer partition elimination a nível de view, a nível da tabela, e em termos de modalidade de tratamento da informação, é os resultados mais interessantes que eu tenho tido quando é necessário haver particionamento. Portanto, particionamento para tabelas grandes faz sentido e tentem experimentar. Eu vejo que aqui apenas 5% das pessoas respondeu que utiliza schemas e views, portanto, tentem dar uma olhadela e eu vou depois partilhar a informação no blog relativamente a esta temática. Muito bem. Data Tools é fantástico porque o SQL Server quer acabar com os developers utilizarem Management Studio. Então tenho aqui um conjunto de ferramentas novas que são mesmo interessantes para a utilização das Data Tools diretamente a partir do SQL Server, a partir do Visual Studio. A nível de ligações, análise do código que fazemos para correr na base de dados, refactoring, IntelliSense, DAC, Data Tiger Applications, são bases de dados que eu consigo colocar num pack só para depois fazer deployment delas e vice-versa. E buscá-las à base de dados e criar o backpack. Tenho este Explorer disponível no Visual Studio, que para testes e para compilações utiliza a tal nova tipo de dados LocalDB. Tenho integração dentro do Visual Studio. Por exemplo, o que é que estão a ver neste ecrã? É uma tabela que está no sabor grelha aqui embaixo no código e aqui do lado tem as propriedades. Se eu alterar em qualquer um destes sítios ele vai chamar a atenção e vai se achar relativamente isso. E quando eu desenvolvo um projeto de base de dados dentro do Visual Studio, quando eu faço deploy, posso criar um tal backpack para ir levar para dentro de uma base de dados, ou posso jogar o script. E posso também, é o que está aqui, mas posso também dizer que eu quero que isto que fiz aqui dentro do Visual Studio, este conjunto de tabelas e views, esteja
conforme o 2012, ou conforme o Azure, ou conforme o 2008. E o SQL Server, o Visual Studio vai testar para verificar se tudo está conforme a versão para a qual eu estou a fazer deploy. Por outro lado, os Webpacks foram também bastante melhorados e permitem-me agora trabalhar com deployments muito mais facilitados. Posso criar projetos do tipo Dynasty Applications, neste momento é do tipo de bases de dados, e quando faço deployment deste tipo deste tipo de pack, o deployment dele, se a tabela já tem dados, está bastante facilitado. Mais uma vez, isto ainda não funciona com bases de dados de teras ou de muitos gigas. Funciona com a forma de pequenas bases de dados que existem em todas as aplicações. Se eu quiser uma base de dados de teras de informação, a fazer o deployment de um pack destes é demorado, o rollback pode ser complicado. Eu vou-vos fazer uma pequena demonstração destas pequenas coisas que estive aqui a falar. Portanto, tudo isto já trabalha dentro do Webpack, sinónimos, sequências, geometry, o platform targeting que eu vos falava anteriormente. A Entity Framework também foi melhorada, suporta em specials, stable value functions, múltiplos result sets num só storage procedure. Portanto, isto são novidades da Entity Framework na utilização do SQL Server 2012. E os tipos de dados espaciais também foram melhorados e alguns outros tipos de dados. E eu relembro uma coisa que vejo muita gente a não se lembrar ou esquecer-se. Se vocês fizerem add-in da DLL dos tipos de dados do SQL Server para os vossos projetos Visual Studio, vocês têm acesso direto às classes que muito mais rapidamente personificam o tipo de dados do SQL Server dentro do vosso código e podem diretamente fazer coisas como esta que aqui estão, que neste caso até foi melhorar aqui no 2012, em que eu posso fazer diretamente um deserialize para um tipo de dados destes, sem ter que utilizar aqui reads e coisas desse género. Portanto, bastante interessante e melhorado. E hierarquias, tipos de dados geométricos, geográficos, eu posso utilizar diretamente no meu código com uma grande facilidade. O que eu estou a dizer é que eu facilmente posso, nesta versão do SQL Server, ter qualquer coisa como